Olá, bem-vindo de volta, meu caro amigo, que escuta música triste e fica pintando o olho com sombra. Há um livro especial, mais um capítulo da Heresia do Horus, e hoje nós vamos falar de Deliverance Lost, Fantasmas da Terra. Esse livro é muito, mas muito bom comparado com o livro anterior, e esse livro volta, a história principal do que está acontecendo com os primarcas e com as legiões traidoras e lealistas no meio do conflito. Então finalmente a gente voltou para a história principal, e esse aqui é de uma legião específica, de um primarca que praticamente não foi falado nada dele até então. Vamos falar, é claro, do Corvus Corax e da Raven Guard. A guarda do Corvo ficou meio de lado na história até aqui, e finalmente esse livro corrige esse erro e mostra que eles são uma legião muito interessante, e o seu primarca é mais humano do que aparenta. Vamos ver um pouquinho sobre isso e sua habilidade especial. Tudo isso tem no livro de hoje, vai ser bem interessante. Vai ter Heresia do Horus, vai ter um pedaço em Estivan, vai ter Shenanigans da Alpha Legion, e vamos junto nessa viagem, porque esse livro vale a pena. Quando o livro é bom, eu trago ele mais rápido, porque simplesmente me dá vontade de escutar, e quando o livro é ruim, eu enrolo até não poder mais. Mas, falando em enrolo, meus amigos, graças ao sucesso incrível de vendas dos colchões Pinton aqui depois da propaganda no canal, pelo visto o pessoal não consegue se contentar com Pinton só. A marca Pinton, você já sabe, colchões artesanais feitos na Inglaterra e enviados para o Brasil, tem uma novidade espetacular para você que tem dor nas costas: o novo Pinton ergométrico. O Pinton ergométrico é um colchão que se adapta à sua postura, então experimente já o Pinton ergométrico, o único Pinton que se adapta às suas costas. Tenho certeza, tem um outro aí que gosta, não sei qual é a sua preferência do Pinton, mas vamos lá. Agora vamos voltar para a história de verdade. Meus amigos, nós entramos aqui quentes depois dos acontecimentos de Estivan V. Infelizmente, as forças aliadas, no caso, as forças leais ao Imperador, foram atacadas pelos malditos traidores, e os traidores se revelaram no pior momento possível, acreditando que a Alpha Legion, os Iron Warriors e os Night Lords eram lealistas. Tudo bem, os Iron Warriors e a Alpha Legion dava pra ter dúvida, mas os Night Lord é difícil tu ter dúvida dessas coisas. Eles foram traídos e agora atacados pelos dois lados, sem ter como se retirar, com a frota no espaço, em conflito com forças que antes eram amigas. As tropas lealistas ficaram ilhadas no planeta de Estivan V, sob fogo contínuo da atmosfera e de inimigos por todos os lados. Foi verdadeiramente um massacre. Eles não estavam prontos para esse tipo de coisa. Na verdade, a maioria das legiões nunca nem imaginava que um Astarte um dia lutaria contra outro Astarte. Isso era uma impossibilidade, mas o impossível só é impossível até acontecer. E aqui nesse momento ocorreu, as legiões lealistas que estavam aqui fazendo um contra-ataque para tentar eliminar a heresia logo na sua raiz, agora se viram lutando para sobreviver. E é aí que a nossa história começa. Nós vamos seguir alguns soldados da Raven Guard e o Corvus Corax. Eu já falei um pouquinho das ações do Corvo aqui. O Corvo conseguiu, depois de eliminar vários portadores da palavra, achar o desgraçado do Logar, e o Logar tentou duelar com o Corvo apenas para aprender que ele é um bosta, como ele deveria saber, e o Corvo humilhou ele na base da garra. E quando o Corvo iria decapitar o desgraçado, a ajuda veio de um lugar que ninguém esperava que a ajuda viria. O Conradinho Kurz, um cara que não bate muito bem da bola, parou o Corvo e falou: "Tá vendo? Nós somos iguais.
você me acha um monstro, mas você também é um... Isso mexeu com o Corvo, porque o Corvo tem uma coisa que ele não é um monstro. Na verdade, nós vamos ver no livro de hoje que o Corvo é um cara com uma empatia imensa. Nós vamos ver partes da origem dele no local que hoje se chama Deliverance. Ele foi criado numa lua. O Corvo caiu em uma gigantesca penitenciária, e essa penitenciária, na verdade, é uma colônia penal, acho que seria o termo mais correto, onde essa lua era riquíssima em minerais e precisava de mão de obra para minerar. Então os nobres, as pessoas extremamente ricas do planeta, meio que tomaram o controle e prendiam quem eles não gostavam e enviavam para lá. Então os bandidos que estavam ali na lua, a maioria era preso político. No caso, alguém que fez uma pichação com batom, não chega nesse nível de crime hediondo, mas coisinhas tipo falar mal de um nobre aqui e ali, falar mal do sistema, dizer que a vida é injusta porque eles não deixam a sociedade, qualquer coisa, qualquer reclamação, tu ia ser marcado. E não só a pessoa era presa, a sua família também, e eles eram enviados para essa colônia penal. E o Corvo, quando chegou lá, ele foi meio que visto como uma mensagem de salvação e o enviado dos céus para libertar eles. Então eles trataram ele super bem, e ele foi educado com escritores, poetas, artistas, professores, várias pessoas que tinham um nível intelectual até bom, porque como eu disse, nessa cadeia não estão tipo os bandidos ralé, estão as pessoas que foram para lá exatamente por discordar do sistema muito tirânico e opressor que estava regendo sobre eles, né? Mas imagina só, ainda bem que só ocorre na ficção. Vida real, protestar contra um regime tirânico, né? Nunca aconteceria. Uma coisa assim, te mandar pra cadeia por uma força ridícula e prender gente que realmente era inocente, que não tinha nada a ver com a história, jamais. Ainda bem que na realidade isso aí é só na ficção. Muito bem, e aí o Corvo, né, não conseguiu eliminar nem o Conrado, nem o Logar, porque nesse momento ele se retirou, e a legião dele começou a fazer uma guerrilha para tentar causar o máximo de dano nos inimigos e sobreviver enquanto estavam lutando, porque lembrando, eles estão aqui em desvantagem total, sem equipamento, sem suprimento, sem acesso às naves, enquanto os inimigos estão tipo com todo o tempo do universo atacando eles sem parar. E essa guerrilha do Corvo durou em torno de 100 dias. Se eu não me engano, o livro define, acho que é 95 exatamente, mas quase 100 dias. E durante esse tempo foi conflito todo o momento, sem descanso, sem pausa. Eles foram perseguidos e atacados pelas forças traidoras sem parar. Toda vez que eles destruíam um regimento traidor, outra legião tomava o seu lugar. Toda vez que um ataque traidor perdia o ímpeto, outro estava descansado e pronto e ressuprido para continuar a pressão. E as forças lealistas cada vez mais estavam com seus números mais e mais reduzidos, o número de feridos aumentando todo dia e vários dos feridos não conseguindo ser retirados e tendo que lutar até a morte. E a munição ficando baixíssima, e graças às suas habilidades um pouco não naturais de mobilidade e capacidade de stealth, que seria se camuflar, a guarda do Corvo conseguiu se retirar e meio que manter uma pressão e emboscadas por todo esse período, mas agora no final nos 90 dias, eles começaram a ficar... A sorte deles acabou e eles começaram a ficar realmente pressionados e a vitória ficou uma impossibilidade cada vez maior, não tinha mais chance de vencer, eles poderiam apenas causar o máximo de dano possível antes de ser completamente exterminados. Infelizmente a guarda do Corvo estava com seus dias contados e o Corvo sabia disso, e ele, meio que aceitou o destino que ele iria causar o máximo de dano possível nos traidores.
O fato dele ter deixado o Logar viver deixou ele um pouco puto, porque ele pensou que ele poderia ter eliminado um dos generais traidores e um dos maiores responsáveis por esse negócio ridículo que não tem perdão. E pensando bem, ele deveria já ter eliminado o Conrado junto ali, mas agora era tarde e ele tinha que tentar fazer o possível para manter os seus filhos vivos. Felizmente, nesse período crítico e que eles estavam sendo pressionados pelos devoradores de mundo, liderados por ninguém menos que o Angron, naves vieram para resgatá-los, naves da Raven Guard. Essas naves da Raven Guard vieram sob o comando do comandante Bran. O comandante Bran era o líder da guarnição de Deliverance. Deliverance é o mundo natal ali do Corvo, que virou meio que a base central deles depois. Então o comandante que tinha ficado para trás, que era membro da Raven Guard, junto com 1000 soldados, então 1000 Astartes é mais que o suficiente para manter uma guarnição, agora veio para cá, quebrando o seu juramento e saindo do seu posto, porque um dos comandantes imperiais que lutava ali junto com ele, aliás, que estava lá em Deliverance junto com eles, não estava lutando contra ninguém nesse momento, se não me engano o nome dele é Marcus Valerius, que é com U no final. O Marcus Valerius teve uma visão, a visão dessa traição ali em Estevan, e ele é um psíquico latente, e ele meio que avisou isso pro comandante Bran, e ele jurou, cara, tu me prende, e se eu tiver errado, tu me elimina, mas a gente precisa ir lá salvar o Corvo. E realmente era verdade, eles salvaram o Corvo, e os soldados desse comandante ali da guarda do Marcus Valério lutaram em um outro planeta de Estevan para tentar chamar o máximo de atenção das forças traidoras. Uma nave, não sei se tu lembra no episódio que eu já falei sobre isso, dos Devoradores de Mundo, recusou as ordens de sair de cima das forças ali do Corvo e continuou pressionando o ataque, querendo eliminar qualquer coisa que se aproximava deles, e o comandante dessa nave levou um tiro de bolter atrás da cabeça. Ele foi eliminado por um Alfarius. Então a Alpha Legion tá fazendo algum shenanigan e tá salvando o Corvo. Além do que, a Alpha Legion, eu já vou te avisar, a Alpha Legion fez um esquema de pegar vários dos soldados da Raven Guard que morreram, eles utilizando uma tecnologia e cirurgia plástica, transplantaram o rosto e a fisionomia dos soldados mortos para soldados da Alpha Legion. Então eles estão literalmente usando os rostos de homens mortos. E além da aparência, os bibliotecários, pode dizer que já não são magos, da Alpha Legion, fizeram uma espécie de ritual e meio que transplantaram de forma psíquica algumas memórias e gestos e comportamentos daqueles mortos para os soldados da Alpha Legion. Não só eles se parecem com eles falam exatamente igual eles falavam e têm comportamentos muito semelhantes e algumas memórias que talvez só ele saberia. Então é uma infiltração de um nível absurdo, fora do real, e eles se infiltraram na Raven Guard, e eles estavam aqui junto com as tropas que fugiram, e as ordens de parar de atacar a Raven Guard e permitir que eles fugissem veio, segundo a Alpha Legion, do War Master, mas nós vamos ver se isso é verdade e se o Horus deu essa ordem realmente depois. Mas por enquanto, o Corvo, 3.000 dos soldados que estavam aqui em Estevan junto com ele e 1.000 soldados do comandante Bran conseguiram escapar do sistema. Mas ainda não tá cheio de nave traidora lá em cima? Está cheio de nave traidora lá em cima, porém eles estão a bordo de uma nave especial chamada Avenger. A Avenger é uma nave da Raven Guard. Eu não achei uma imagem específica dela. Essa aqui é um modelo da nave mãe do Corvo, mas no caso, essa nave específica, a Avenger, ela tem uma tecnologia experimental criada
para a Raven Guard. Porque a Raven Guard, durante a Grande Cruzada, aí fala um pouco sobre as ações militares dele também, diz que eles foram utilizados como uma forma de piratas. Eles se infiltravam nas linhas inimigas de comércio, suprimento e conexão entre planetas, e eles destruíam os caras por trás das linhas. Eles isolavam os inimigos, permitindo uma tomada muito mais fácil pelas legiões regulares. E em total, a Raven Guard tinha no começo da heresia 80 mil soldados, agora reduzidos a apenas 5% do seu número, com os 4 mil sobreviventes. Mas no caso, eles utilizavam essas naves especiais exatamente para camuflar as suas leituras de energia e se infiltrar nas linhas inimigas. E como eles faziam isso? É uma tecnologia muito interessante. O escudo de Void do Império transmite a energia em geral, energia térmica, energia cinética, qualquer energia que tu lança contra o escudo Void, ele bloqueia e transmite ela pro imaterial, ele meio que joga pra outra dimensão. Então quando tu atira uma bomba num escudo Void, ele cai tipo no Jardim de Nurgle, explode tudo. Acho que deve ser por isso que o Caos é puto com o Império. Mas no caso, o escudo Void consegue fazer isso, e essa tecnologia faz o inverso. Em vez de um escudo Void que bloqueia os tiros, que as energias que vêm em direção à nave, ele bloqueia as energias que saem da nave. Então imagina um escudo Void ao avesso. Toda a energia térmica do motor, toda a energia elétrica da nave, toda a energia das armas é na verdade bloqueada, e até a energia luminosa. Então a luz bate no casco e é refletido, assim tu conseguiria enxergar a olho nu uma nave. Essa energia visível da luz também é bloqueada. Quando eles ativam essa espécie de tecnologia de camuflagem, a nave desaparece da visão, desaparece do radar. É um negócio incrivelmente roubado. A única coisa é que se tu atira nela, nesse momento, ela não tem defesa, ela não tem mais escudo, entendeu? Porque ela não bloqueia nada que vem de fora agora. Ela, não consegue mais bloquear um tiro. Então se, ela tem uma mina ou um míssil ali perdido, vai acertar a nave e não tem nada que eles possam fazer. Mas tu não sabe onde tu tá atirando, e o espaço é um lugar bem grande, vai ser difícil tu acertar uma nave no espaço. E infelizmente, também nesse modo, quando eles entram nessa tecnologia de camuflagem, a nave não consegue funcionar a 100% de energia. Por quê? O escudo em si até não consome muita energia para manter, e ele pode ficar levantado praticamente de forma indefinida, mas o problema é que a nave, se emitir muita energia, o escudo não consegue segurar. Então os motores, as armas e os sensores tem que ser quase tudo desativado. O livro diz que a nave funciona a 50% e eles estão navegando cegos e lentos no espaço e desarmados, porque as armas têm que ficar desligadas. Então eles não conseguem atirar enquanto eles estão sumidos ali dos sensores, e eles não conseguem detectar direito o movimento e a posição inimiga. Aí segue uma sequência que eles vão se retirar do planeta. Uma nave inimiga tenta chegar perto e interceptar eles. Eles abrem ali um buraco pro imaterial e eles entram pelo espaço. E durante esse pulo, a nave inimiga é sugada junto. E eles já estão com o Galar Field ativado, a nave inimiga não. E todas as tropas traidoras que estavam na nave inimiga vão ser destruídas e mortas no imaterial. Toma, quem manda se aliar com as coisas do outro lado? Vamos ver se tu gosta deles agora, palhaço. Então o Corvo conseguiu se retirar do sistema, mandando um dedo do meio para as forças traidoras no seu pulo final. Mas, ele não conseguiria vencer todo mundo, e aquelas tropas lealistas imperiais que lutaram e se sacrificaram para ganhar tempo pro Corvo
Eles até foram até lá, até por isso que uma nave inimiga perseguiu eles, mas eles não conseguiram resgatar praticamente ninguém. Então foi só meio que uma questão de nós vamos tentar ajudar o pessoal que tá ali lutando pela gente, mas é aquele sacrifício que a gente tá disposto a fazer. E agora? Agora, meu amigo, a Raven Guard estava quebrada. 4.000 soldados no total, é ridículo, perto de uma legião inteira, e o Corvo em si tava meio que quebrado também. Cara, foi traumatizante a experiência para ele jamais imaginaria que tantos irmãos dele iriam se virar contra o Império. O que estava acontecendo? O Corvo ficou um pouco abalado com isso, e ele decidiu então ir para a Terra. Quando eles chegaram lá perto da Terra, os punhos imperiais, interceptaram a nave dele e fizeram uma vistoria muito rigorosa e deixaram eles que meio que em quarentena. Nossa, os punhos imperiais estão duvidando da Raven Guard? Não é isso. É que não dá pra saber em quem confiar, e eu não sei se tu lembra, eles foram infiltrados sim pela Alpha Legion. Então, os punhos imperiais estão corretíssimos em ter dúvidas aqui sobre quem é que tá entrando na Terra e quem não tá. Mas, independente, a Raven Guard tá agora esperando permissão para fazer a doca ali na Terra e reportar pro Imperador o que aconteceu. E o Corvo tem um momento remember aqui no livro da infância dele. Aí ele lembra umas coisas legais. Por exemplo, ele tá tendo uma aula com um dos seus tutores. Ele teve vários tutores. Os tutores são os professores dele que ensinaram tudo que ele sabe ali na prisão. Não só coisas tipo práticas como matemática, química, física, essas coisas que a gente aplica no dia a dia. Não. Eles também falaram coisas sobre moralismo, ética e tal. E aí tem uma parte de um professor falando pra ele que, cara, assim, ó, nós não devemos matar uma pessoa sem necessidade, porque, tipo, todo mundo tá tentando viver e é uma pessoa do bem e eles só estão fazendo o que são mandados. Você não deve, tirar a vida sem antes pensar muito na consequência dessa ação. Então o Corvo tem todo um fundamento ético e moral e ele é um cara, ponderado nas suas decisões. E aí acontece que esse cara que estava ensinando ele faz umas obras de pedra com um pequeno talhadeira, uma pequena talhadeirinha que ele faz umas estruturazinhas de pedra assim. Aí ele esconde essas estruturas de pedra porque é proibido ter uma talhadeira na prisão. E aí os guardas vêm na sala dele porque o Corvo tá fazendo barulho. O Corvo normalmente ele é bem cuidadoso, só que dessa vez ele tava meio adolescente, ele tava na fase da adolescência, então ele desleixado. E aí o Corvo se escondeu num meio que fundo falso na cela desse cara, onde o chão saía do lugar e o cara guardava ali essas figurinhas que ele fazia, umas estatuetinhas de pedra. E aí os guardas entraram na cela e ligaram as lanternas, porque é tudo escuro ali na cadeia, e eles viram que tinha alguma coisa errada no chão. O Corvo deixou o chão levantado, aí eles abriram ali o chão e acenderam as lanternas direto na cara do Corvo. E eles olharam ali e falaram, essas estatuetas aqui não pode ter. Fecharam o chão de novo, pegaram a talhadeirinha que o cara usava, levaram ela embora, deram só um tapaço na cabeça do cara e falaram, não faz mais isso, tu não pode ter essas coisas. Mas eles deixaram ali a maioria dos negócios. E o Corvo pensou, nossa, até que eles foram ponderados aqui, é realmente uma resposta, é normal, eles poderiam ter batido nele, quebrado os ossos. Não, eles realmente foram ponderados nessa questão. E aí o cara tá ali chorando, com dor na cabeça, de levar a paulada, e ele diz, não, Corvo, tu mata todo mundo. Aí o Corvo, tá bom, eu vou matar todo mundo. Tem umas coisas assim na história do Corvo, é interessante, a ética dele muda bastante, e parece que os Primarca, quando eles são novos, eles têm uma certa maleabilidade e podem ser muito influenciados pelo seu ambiente, então eu acredito que a criação influencia sim, e os Primarcas aqui estão sendo influenciados nessa sua criação, e os guardas não viram o Corvo. O Corvo o livro vai falar no final, realmente invisível. Se ele não quer ser visto, tu não
consegue ver ele, o desgraçado desaparece num nível de poder psíquico imenso, né? Porque, tipo, uma pessoa com poder psíquico... Tem vários poderes psíquicos no 40 mil. Tem o Magnus, que, tipo, movimenta uma montanha com a mente. O Corvo, ele faz com que tu não o enxergue, tu não consegue ver esse desgraçado, e não tá no escuro pra ele fazer aquela habilidade de Shadow Walk, essas coisas, não. Ele só não tá ali, ninguém viu ele, e, né, ele tá ali, mas ninguém consegue enxergar que ele tá ali. Então é um negócio legal, é uma parte da história e da habilidade do Corvo que é diferencial de todos os Primarca. E aí ali na Terra, no caso, ele não conseguiu entrar ainda, ele manda uma mensagem codificada pro Rogaldorn e ele pede pro irmão dele deixar ele entrar porque ele precisa falar com o Imperador. E aí o Rogaldorn fica todo sentimental e libera ele para poder entrar, para poder falar com o Imperador. E aí a Ravengard finalmente tem autorização para pousar na Terra. E aí tem alguns momentos que eles conversam ali e o Corvo descobre que o Imperador não tá falando com ninguém. O Imperador, nesse momento, está trancafiado no subterrâneo do Palácio Imperial, onde ele tá em alguma coisa especial que ele não pode falar pra ninguém. Ele tá no momento lutando contra hordas infinitas de demônios do caos, entendeu? É isso que ele tá fazendo. O Magnus abriu a porcaria de uma fenda pro inferno na Terra. Então o Imperador tá ali jogando Doom, tentando fechar o maldito portal. E tu sabe que Doom demora um monte pra conseguir fechar. E aí o Corvo e o Rogaldorn começam a conversar e o Corvo descobre algumas coisas da situação da Terra. O Rogaldorn ficou incumbido de fazer as defesas, se preparar para o inevitável, e o Malcador tá agora fazendo a parte da administração imperial e do comando que o Imperador faria. Ele não gostou nem um pouco disso, o Corvo tipo, ficou meio puto com essas coisas, mas não tem o que fazer. Se o Imperador não quer falar com ninguém, o Imperador não quer falar com ninguém. E o Rogaldorn até convida ele para se juntar aos punhos imperiais e defender as muralhas da Terra, porque pro Rogaldorn cada soldado que ele conseguir botar na defesa vai ser melhor. Ele sabe a porcaria que tá vindo na direção da Terra e o Corvo recusa. Ele diz: os meus soldados vão ser desperdiçados atrás de uma muralha. Nós somos mais efetivos na ofensiva, atrás das linhas inimigas, fazendo eles sangrarem a cada passo que eles dão. Além disso, nenhum dos meus homens vai querer morrer na defensiva, Rogaldorn. Eles realmente querem vingança e eu não vou conseguir ordenar eles a ficar aqui. Eu vou fazer o possível para fazer os traidores. Eu vou ganhar tempo para você e fazer eles sangrarem, mas eu garanto que vai ser melhor eu estar atacando do que defendendo. E o Rogaldorn entendeu, né? Triste perder 4.000 soldados e mais um Primarca, mas o Corvo vai pro ataque e com certeza ele vai causar mais dano no ataque do que na defensiva, mesmo com seus soldados em menor número. Na real, o que o Corvo quer aqui na Terra é pedir a autorização pro Imperador para meio que fazer um ataque kamikaze. Ele quer vingança a qualquer custo e ele quer meio que tipo se sacrificar para destruir todos os traidores que ele consegue, porque ele tá abalado. O Corvo nesse momento tá abalado. A destruição total da legião dele de forma covarde foi uma coisa que tipo ele não conseguirá nunca esquecer e nunca perdoar. E enquanto isso, na Legião do Caos, do outro lado do universo, o War Master, o Horus, chamou o Alpharius e o Alpharius veio para reportar para o Horus. O Horus está fazendo agora julgamentos, né? Porque careca, ele tá julgando o pessoal e qualquer um que ele acha que é culpado, que é uma ameaça à autoridade dele, é eliminado imediatamente. Ou pior, né? É usado para algum tipo de experimento caótico. E o Alpharius agora vem para se justificar porque não foi Horus que deu a ordem para parar de atacar a Ravengard, porque que ele deixou o Corvo viver e deixou eles escaparem. O War Master quer respostas, fala Alpharius.
E o Alpharius, então, prontamente diz pro Horus: eu tenho amigos do outro lado, porque ele sabe um pouco também, porque o Alpharius sabe das coisas, que os Wordbearers agora estão fazendo rituais e comunicações com as forças caóticas e meio que prevendo pontos do futuro, e o War Master sabe disso, então ele agora percebe que o Alpharius também consegue ter essas visões do futuro, meio que pelos deuses do caos, e isso cria mais aquela duvidazinha no War Master se os deuses do caos não estão tentando usar ela e enganar ele, mas não é o motivo agora disso aí. Ele quer saber por que o Alpharius deixou eles fugir, e aí o Alpharius explica para ele da infiltração, que agora ele está infiltrado na Raven Guard e eles têm acesso a tudo que eles fazem e aonde eles estão. E aí o War Master pega um caderninho e anota: rever todos os meus soldados por qualquer Alpha Legion, matar qualquer um que eu encontrar. Beleza, gostei, anotado. E ele vai fazer depois uma revisão dos soldados dele para garantir que a Alpha Legion não se infiltrou. Mas, no caso, ele vai questionar aqui o Alpharius. E o Alpharius vai dizer que esses amigos do outro lado, o War Master acha que é os deuses do caos falando com ele. Na verdade, são os membros da Cabal, aqueles alienígenas terríveis e malditos elfos espaciais que estão junto numa coisa sórdida, querendo eliminar a humanidade. E o Alpharius está meio que jogando um jogo duplo, porque pelo que ele viu dos futuros que a Cabal mostrou para ele, a melhor condição para o universo seria o Horus vencer, mas o Horus vencer por pouco, uma vitória pírica, onde ele estaria tão fraco que as forças caóticas iam se rebelar contra ele, e na guerra civil do caos, as forças caóticas se eliminariam. Então, ele está jogando para enfraquecer as forças caóticas e as forças imperiais. Ele joga pro lado do caos, ele quer que o caos vença no final, mas vença mal. Não uma vitória completa e decisiva, e sim uma vitória ridícula, onde eles vão estar tão fracos que eles não vão conseguir manter nada depois. Então o Alpharius está jogando essa terceira via. E agora, claro, o Horus não sabe disso. E aí ele está aqui explicando que esses amigos do outro lado falaram que o Corvo vai receber um presente do Imperador, e esse presente do Imperador pode mudar o rumo da guerra, e o Alpharius quer capturar esse presente para o Imperador para ser utilizado pelos traidores, ou se de forma que não der certo para capturar, destruído, impedindo que outra legião utilizasse. Se não fosse a Raven Guard, iria ser outra, e a Raven Guard não está agora em condição de lutar contra ninguém, então melhor que seja eles, e que eles sejam fracos como um alvo para quando a gente capturar essa tecnologia que o Imperador provê, e aí nós vamos ter uma arma nova do nosso lado. O War Master suspeita, mas a lógica do desgraçado realmente faz sentido. Se eles conseguirem que uma legião já fraca e quase que morta pegue uma arma especial, e aí eles conseguem destruir essa legião quase que morta e tomar a arma para eles, realmente vai ser interessante, além do que eles já têm infiltrados lá dentro, então metade do caminho já está andado. O War Master perdoa nesse momento, mas o Alpharius nota uma coisa: até aqui o Horus sempre foi diplomata e a colaboração deles sempre foi solicitada. Agora não. Nesse momento aqui o Horus está mudado, o Horus demanda obediência, o Horus ordena o que você vai fazer ou não, o Horus não é mais o mesmo, ele sentiu uma mudança. Isso é interessante também, acho legal quando fala um pouquinho do que acontece dentro dos traidores. E falando nisso, o soldado da Alpha Legion que está infiltrado na Raven Guard, aí mostra um pouquinho também sobre a infiltração dele. Mostra tipo que ele dá umas bolas fora e usa umas táticas que não são da Raven Guard, e aí meio que pode comprometer a imagem dele. E ele nota
que tem outros, né? Porque ele percebe, ele tá ligado nisso aí, que tem outros agentes da Hydra dentro da Raven Guard. Ainda não aparece, tipo, na cara, assim, mas ele nota que tem, ele sabe que tem, ele percebeu. Então, porque um agente da Hydra consegue reconhecer mais fácil do que outras pessoas. E o livro dá várias dicas, assim, de quem é agente e quem não é. Até legal, acho massa essa parte. E outra coisa também interessante é que então não tem um Alpharius infiltrado na Raven Guard, tem vários, e a Raven Guard agora tá cheio desses agentes duplos. Quem é os leais? O Corvo, espero que ele saiba quem são. No caso ele não sabe. Por que a Raven Guard não sabe que tem infiltrados ali? Muito simples, meus amigos. Até agora, cara, ninguém nem imaginou que um Astarte poderia levantar armas contra outro. Quem dirá um desgraçado roubar o rosto de outro, roubar as memórias de outro Astarte e se infiltrar com as cores da Legião? É um nível de traição que eles nunca imaginariam. Então a Alpha Legion tá realmente fazendo um jogo sujo que, tipo, os lealistas não conseguem nem imaginar que esse tipo de ação sórdida existe. Mas eles vão eventualmente aprender. E aí, finalmente, o Malcador do Sigilite conversa com o Corvo e o Corvo demanda falar com o Imperador, até dar um conflitinho ali, e o Malcador fala, tudo bem, você quer que seu pai fale uma coisa? Se abraça aí, ele bota a mão na cabeça dele e faz um xaribidá, e aí o Corvo baixa o espírito e ele meio que recebe uma mensagem do Imperador. O Imperador, através do Malcador, manda uma mensagem psíquica pro Corvo. Ele não tem muito tempo para fazer uma mensagem muito definida, mas o Corvo tem uma visão de um planeta onde a tecnologia do projeto Astarte está lá, meio que um protótipo, né, da semente genética, e lá tem tudo que o Corvo precisa para reconstruir a sua legião de forma rápida e mais eficiente. Então o Corvo, vê que ali tá a resposta para tudo que ele precisa, porque ele quer a vingança de qualquer jeito, mas ele não tem os números para poder fazer isso. E agora ele tem a chave do que ele precisa, e essa tecnologia está em um planeta e defendida por meio que um labirinto ali, um sistema de defesa que o Corvo vai ter que desvendar. O Imperador não pode ir lá mostrar para ele, abrir as portas para ele. O Corvo vai ter que conseguir superar os desafios sozinho. Sozinho não, né? Ele e seus filhos vão ter que abrir isso aí. E aí o Malcador separa alguns custódios que são inúteis na heresia do Horus, sim, mas ele vai mandar alguns com ele. E também um Magus Biologiste. Por quê? Porque um biologiste? Porque os biólogos ali dos adeptos mecânicos são quem faz essa parte ali da semente genética e dos experimentos. Então ele vai junto com a Raven Guard para poder começar novamente a produzir em massa soldados pro Corvo. E agora eles vão tentar achar a solução para fazer o que o Corvo quer. O Corvo quer vingança. O Corvo quer sentir o sangue dos traidores fluir e matar todos esses desgraçados, custe o que custar. Ele irá conseguir. E agora, com esse segredo do Imperador, ele tem a chave para reconstruir a Raven Guard a seus números originais e fazer os traidores se arrepender por cada segundo que eles estavam vivos. Detalhe, essa chave especial, essa semente genética diferenciada, esse projeto protótipo, alguns acreditam até que é meio que o primórdio do projeto dos Primaris Marines. Vamos ver isso na parte 2, porque o livro de hoje realmente é interessante, e se continuar assim, provavelmente eu vou terminar ele mais rápido do que eu imaginei, mas é bastante coisa para uma parte só. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom, meus amigos. Aguardem o Corvo. Cacau.